Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro tempo de saúde deste novo ano de 2023 e na minha companhia já tenho o Dr. António Lúcio Batista e hoje vamos abordar assim aqui uns temas não muito específicos, mas temos aqui vários pontos por onde podemos começar realmente da melhor maneira. Este que é o primeiro programa deste ano. Desde já agradecer-lhe o facto de estar aqui connosco nos nossos estúdios do Novo Canal. E vamos então realmente começar por questões que foram feitas por pacientes que se viram um bocadinho preocupados com a questão, ainda por cima agora em tempo mais frio, as mãos frias, as mãos brancas, roxas. E, doutor, peço-lhe agora que nos explique um bocadinho que casos são estes e o que é que estes pacientes que lhe questionaram, o que é que podem fazer para combater Muito este bem. problema. Ora bom, realmente estamos nesta época de inverno. O inverno não tem estado muito frio, mas agora arrefeceu muito estes dias e com certeza ainda vai arrefecer mais. E todos os anos, nesta altura, algumas pessoas que sofrem desta patologia que vamos explicar, e podemos mostrar-vos as imagens das mãos, queixam-se de mãos frias. Algumas pessoas queixam-se dos dedos roxos e as mãos muito roxas, e outras queixam-se que ficam com os dedos das mãos brancos e como mortos. São duas coisas diferentes. As mãos roxas e frias têm um nome técnico de acrocianose, que quer dizer mãos roxas. E os dedos brancos e que as pessoas dizem que estão como mortos é uma situação chamada doença de Raynaud, ou síndrome de Raynaud. Portanto, em ambos os casos, o que é que se passa? Por ação do frio, normalmente, e esta tendência pode ser hereditária, já pode ser de família, há uma contração das artérias que vão para os dedos, comprimem, contraem e passa menos sangue para estas Sim, regiões. estas zonas. Quando há falta de sangue nas extremidades dos dedos, eles ficam pálidos, frios, como mortos, às vezes sentem picadelas, e é o tal síndrome de Raynaud. Quando as mãos ficam roxas e frias, chama-se acrocianose. O fenómeno também é por alteração da circulação nas mãos. E as duas coisas podem coexistir na mesma pessoa. Portanto, o quadro, às vezes as pessoas ficam alarmadas. Curiosamente aparece mais no sexo feminino do que no sexo masculino, mais durante o inverno, desencadeado por frio, pela mudança da temperatura, mas também pode acontecer por alterações emocionais. A pessoa, por exemplo, está a fazer um trabalho ou a fazer um exame e aquela emoção pode desencadear em quem tem esta doença, Pode não é? ter esses... Pode desencadear este quadro agudo, que é muito desconfortável e até um bocadinho alarmante. As pessoas ficam muito preocupadas. Portanto, é uma situação que existe em muitas pessoas, mais em pessoas do sexo feminino, mais em gente jovem, até entre os 15, 18, 20 e os 40 e tal, 50. Muitas vezes este quadro da acrocianose das mãos roxas, que a pessoa até depois ganha uma coisa chamada frieiras, Sim, agora o que é termo muito comum usa-se ouvir. pouco, mas isto aparece sobretudo durante o inverno em gente jovem, que depois, à medida que os anos vão passando, em muitos desses jovens vai desaparecendo. Curiosamente vai melhorar. Mas já os pais tinham, a mãe tinha, ou a irmã também tem. Fundamentalmente isto não é uma situação grave. Há casos raros em que pode ser grave, mas são raríssimos. A maior parte dos casos são benignos e passam. Agora, é preciso tomar cuidados preventivos. Quais são os Sim, o que é cuidados que se pode preventivos? fazer para... Proteger as mãos com luvas, evitar muito tempo em exposição em zonas frias, não, portanto, ir ao congelador, ter cuidado Sim, de usar águas luvas. frias. E há outra coisa que não se deve fazer, que as pessoas às vezes vão a correr meter debaixo de água quente. Quente. Ora, isso pode desencadear um fenómeno pior. Portanto, se estiverem com a situação, podem aquecer moderadamente, ou à beira de um aquecedor, ou com água morna, primeiro, Sim, para ir mas não muito aquecendo quente. e esfregando uma mão na outra. Utilizar cremes de hidratantes protetores 2 ou 3 vezes por dia, isso é muito importante. E evitar essas mudanças de temperatura. Às vezes é mudança de sair de casa para o exterior. Com as mãos sem Sim, luvas, nota-se logo a pode diferença. desencadear isso. Também acontece em quem anda de moto,
e que não, se não andar com luvas a proteger bem as mãos, pode também desencadear Sim, esse fenómeno. bom. Portanto, tanto o fenómeno da acrocianose, eu não sei se estão a mostrar as imagens, como o fenómeno da doença de Raynaud, são muito frequentes nesta altura do ano, daí as perguntas dos Sim, telespectadores preocupados com isso. Em algumas situações raras, há necessidade de tomar medicamentos. Quais são esses medicamentos? São medicamentos vasodilatadores. Dilatam para os permitir vasos que para o melhorar. sangue- Um dos medicamentos é a nifedipina, é um nome farmacêutico, que ajuda. Mas tudo isso tem que ser feito pelo médico ou dirigido pelo médico, Sim, porque senão ok, pode também. desencadear traumas. Casos raros, é o contrário. É pessoas que estão a tomar outros medicamentos e alguns deles podem desencadear ou prejudicar esta situação. Portanto, tendo isso, falar com o médico, explicar o que tem. Medidas preventivas, manter as mãos protegidas do frio, fundamentalmente. Se for uma coisa emocional, pois o médico também tem que receitar um tranquilizante. Quanto a medidas para melhorar, fundamentalmente é a prevenção, mas pode Sim. ir aquecendo moderadamente as mãos, não pôr Sim, logo nunca oferecer muito um quente, choque senão- térmico tão grande. Exatamente, Porque... não haver choque térmico, aí é que está. Portanto, é uma situação que devem falar com o médico sempre. Sim. Com o Em médico. todos os casos, o melhor é sempre correr a um médico. É sempre senão- falar com o médico assistente, até porque há alguns medicamentos que estão descritos que podem agravar esta situação. São medicamentos Sim, não é que qualquer também um que- contraem os vasos, beta-bloqueadores e outros. E o médico sabe isso e sabe o que é que não devem tomar. E o que é que o paciente realmente deve fazer então para melhorar estas situações? Muito bem, doutor. Agora, eu tenho aqui 2 artigos que foram escritos por si também, pela sua equipa de trabalho, que são artigos científicos que nos trazem realmente uma nova classificação nesta área das doenças ligadas Venosas. das venosas, venosas. das varizes, por assim digamos. Doutor, consegue-nos então explicar um bocadinho o que é que estes artigos nos trazem agora e que nos diferenciam das classificações que existiam Pois. antes de... As doenças venosas, aquilo que as pessoas conhecem por varizes, estão englobadas numa classificação que tem 6 graus distintos. Desde aquelas situações em que praticamente não se vêem veias dilatadas, a pessoa só tem praticamente Sim, um pequeninos. sintoma ou outro, até aquelas situações graves que já falamos aqui, com feridas, com úlceras, com as pernas muito inchadas. Portanto, entre o grau 0 e o grau 6 há toda uma classificação clássica internacional sobre a classificação das doenças venosas. O grau 2 ou o grau 3, aqueles que já têm graus mais avançados podem ter indicação para serem operados, os outros podem ter menores ter indicação para fazer tratamento com secagem, escleroterapia ou laser, e, portanto, esta tem sido a classificação clássica, que é uma classificação que serve, tem servido ao longo dos anos e tem, de algum modo, tem uma linguagem internacional. Isto em qualquer país do mundo, toda a gente Sim, sabe é que essa aplicado. classificação chamada CEAP, que obedece àqueles critérios e obedece àqueles graus de patologia. O que é que a nossa equipe do IPCA, do Instituto Politécnico de Cabo de Ave e da Universidade do Minho tem estado a fazer? Tem estado a fazer uma classificação mais baseada em inteligência artificial. Portanto, mais matemática, mais, digamos, mais restrita em termos de saber esses graus a que é que corresponde em termos de doença. Isso é um artigo complicado do ponto de vista científico e, portanto, a linguagem também é mais difícil de explicar, mas basicamente o que nós estamos é a tentar aperfeiçoar esta classificação clássica para uma classificação mais moderna e muito automatizada. O próprio sistema do robô ou do computador é Sim, capaz praticamente de dizer qual é o grau, Identificar o grau. fotografar, registar e dizer-nos qual é o grau com uma grande precisão. É esse o artigo que saiu nesta revista internacional, está a ser muito bem cotado e representa este avanço. Claro que precisa de mais investigação para chegarmos, de facto, a um processo completamente automatizado, robotizado e com inteligência artificial. Se nós conseguirmos fazer isso de uma forma automática, é muito fácil, porque o doente está na consulta,
uma vez que se vira a câmara, Sim, consegue o robô detectar já nos logo está a e não dizer qual é o grau e o que é que encontra. Portanto, é um avanço Sim, e técnico também o avanço digital. digital e das Digital. tecnologias já na área da Exato. saúde já é tão avançada que É. realmente nestes casos já é uma grande ajuda. Realmente, esta área da ótica, portanto, da imagem, da inteligência artificial e da robótica permitem um grande avanço no diagnóstico e ajuda e acelera e Sim, torna mais quanto mais rápido o rápido, processo. melhor Exatamente. e conseguem melhor O outro tratamento também. artigo que eu estou a ver aí, esse então é mais complicado. O outro tem a ver com os movimentos que o médico faz para aplicar um tratamento de laser. Portanto, quando o doente está deitado na marquesa e o médico está com o laser a disparar nos sítios onde tem os vasinhos, faz vários movimentos. E são muitos movimentos em cada doente, em cada tratamento. Portanto, o que nós fizemos foi contabilizar e registar todos esses movimentos para ver qual é o espaço e o tempo ocupado com cada tratamento, para ver se conseguimos agora otimizar, Sim, utilizando robótica e inteligência artificial, e é o que se está a conseguir, é ver se calhar consegue-se, com estes mecanismos automáticos, poupar tempo, gastar menos sim, menos movimentos, movimentos. o que é melhor para o doente, tem menos dor e menos tempo de ser submetido Sim. ao tratamento, e, portanto, isso também é um avanço. Esses dois artigos foram publicados em revistas internacionais científicas, nós estamos muito satisfeitos, em breve sairá outro, e, portanto, são avanços da nossa ciência portuguesa, e Sim, e que tem quer dado médicos, frutos. quer de engenheiros biomédicos. Aliás, o primeiro autor do trabalho é o engenheiro Bruno Oliveira, é um aluno de doutoramento da Universidade do Minho e que tem feito um trabalho excelente e continuamos a apresentar. Esse artigo saiu e eu logo convites para irmos a Tóquio, ao Japão e outros sítios para apresentar Sim, estes apresentar trabalhos. este trabalho Portanto, é e bom para a mostrar que ciência, realmente para a ciência nacional que e aqui é bom para ainda os se faz doentes. bons trabalhos. E trabalhos estes que, no fundo, são bastante importantes também a pensar no doente, porque, por exemplo, como referiu este caso dos movimentos, poupa-se muita dor a quem Claro. está a ser submetido a este Sim, tipo de. passa a ser um serviço mais certo em Certo. termos de precisão, Mais preciso. com menos dor, com menos efeitos colaterais, com menos tempo despendido e o grau de satisfação do doente também aumenta. Se em vez de ter que estar uma hora a ser submetido, se for consegue meia fazer hora, menos. com os mesmos resultados ou melhores, porque além disso o robô também fotografa, faz até vídeo do próprio tratamento e ajusta e diz qual foi, por exemplo, entre o início do tratamento e o final do tratamento, qual é o grau é a de melhoria diferença? que se pode esperar, 35% ou 30%. Ele dá esses dados. Isto é muito importante para o médico, é muito importante porque é uma ajuda técnica fantástica. E para o doente também, obviamente, porque tudo isto é É benéfico. importante. E agora, um terceiro artigo, mas já escrito pelo doutor, num outro órgão de comunicação, digamos que 6 passos para a modernização da saúde. Mais uma intervenção cívica sua, mas neste caso como é que como é que é gerido o serviço Pois. de atendimento dos doentes, das urgências? Pois, Joana, isto tem sido um tema recorrente tem agora, sido nos agora. últimos meses, sobretudo, mesmo depois da pandemia. Todos os dias as televisões falam nisto, o ministro fala, toda a gente fala sobre estes problemas das urgências congestionadas, de muita afluência às urgências. E agora com a abertura dos centros de Exato, saúde de para que os tirar. centros de saúde que não conseguem, mesmo agora com a abertura de centros, é esta que não conseguem ainda resolver o problema. E, portanto, estamos num modelo clássico do Serviço Nacional de Saúde e eu noto, como pessoa que se interessa por este tema e que tem estudado este tema ao longo dos anos, eu noto uma certa dificuldade em sair deste registro e Sim, não há desta avanço. narrativa política do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, parece que não há capacidade de ver novos caminhos. E eles existem. E já existem até noutros países. Já funcionam. Então, o que nós propusemos aí nesse artigo do Opinião, do semanário Vida Económica, no qual eu costumo escrever regularmente, são o que eu chamo, e o grupo de reflexão que comigo discute um bocado estes problemas,
o que nós chamamos os 6 passos para a modernização da saúde. Pode ser em Portugal ou em qualquer país do mundo. Então, se nós pensarmos ao contrário, em vez de estarmos a pensar com cabeça de ministro e dentro do sistema, se pensarmos fora do sistema, aquilo que os cidadãos nos dizem e que os doentes nos dizem na consulta. O que é que uma pessoa que vai na rua quer em primeiro lugar dos serviços de saúde? É que se tiver um acidente, ou se tiver uma cólica, ou um ataque cardíaco, que tenha um serviço de emergência médica pré-hospitalar, que neste caso em Portugal é o INEM, que responda rapidamente e sem falhas. Nós sabemos que tem havido algumas falhas. Sim. Portanto, o que eles querem, que as pessoas querem, todos nós cidadãos queremos, é que se tivermos um acidente, em poucos minutos está ali o INEM, está ali a reanimar, está ali a tratar do mais básico, mais urgente. Sim. Depois, em segundo lugar, o que é que quer? Quer que leve para uma urgência, portanto, um parque de urgências hospitalares que funcione sem falhas. Não pode haver falhas, porque nestes 2 passos é onde se faz a diferença entre a vida e a morte. Que se a pessoa não for imediatamente socorrida, perde a oportunidade muitas vezes de sobreviver ou de ficar incapacitado. E, portanto, emergência pré-hospitalar e parque de urgências hospitalares é onde o ministro, onde as entidades têm que pôr a tónica, porque aí é que se faz a diferença entre a vida e a morte. O terceiro ponto diz respeito ao atendimento ambulatório. Em Portugal temos este modelo dos centros de saúde, mas há sítios onde existe, além do centro de saúde, um módulo de check-up, pré-observação. Aquilo que eu chamo no artigo Double Checking System, em inglês. Um sistema de dupla observação. Sim. Facilita, é saúde de proximidade. Há locais onde não há centro de saúde, pode haver um módulo desses e, portanto, as pessoas têm um recurso. Está tudo bem ou tem alguma coisa mal? Se tiver alguma coisa mal, tem que ir para o médico. Depois, há aqui outras áreas muito importantes. A área da prevenção em saúde, a área da chamada, portanto, o conhecimento dos problemas de saúde, chamada literacia em saúde. Portugal está abaixo da média da União Europeia. Portanto, as pessoas têm baixa literacia em saúde. E essa tarefa deve começar logo no secundário, no ensino secundário. Sim. É onde as pessoas começam no seu cérebro a formatar estes conceitos e a adquirir e a solidificar estes conceitos. Portanto, a literacia em saúde é muito importante. E a prevenção, a área da prevenção. A área da prevenção é importantíssima. É um investimento a médio e longo prazo. Por exemplo, há países que criaram programas, por exemplo, anti-quedas. A maior parte das quedas dão-se no domicílio. As pessoas são idosas, têm a casa cheia de móveis e tapetes. Um programa que até já falámos. Falamos nisso, falamos nos gatos, tropeçam, caem, partem o colo do fémur, ou partem a bacia, ou partem a coluna. E, portanto, programas dirigidos à prevenção. Portanto, os 6 passos, são fáceis de qualificar. Vai do mais urgente para aquilo que é menos urgente, mas é também importante. Portugal é um país pequeno. Portugal é um país que corresponde a uma região autónoma de Espanha, mais ou menos. Portanto, é mais fácil num país pequeno do que um país muito grande pensar nisto desta maneira. Não sobre o ponto de vista do dirigente ou dos diretores dos serviços, mas sim do ponto de vista do cidadão da rua. Porque é para o cidadão que usa estes serviços. É para o cidadão que estes serviços existem, para todos nós. E então é terrível ter um acidente e o INEM nunca mais chega. Ou então a pessoa tem um infarto do miocárdio, chamado ataque cardíaco, tem que vir logo. E há países que conseguiram melhorar muito isso. Muito. Portanto, 6 passos para a melhoria, modernização da saúde em Portugal, ou noutro país qualquer, passa por esta lógica de muito urgente para o menos urgente. O muito urgente não pode falhar. As redes de urgências hospitalares têm que funcionar bem, não podem ter falhas. E depois, o atendimento tem que ser feito. Sim. O tal double checking system. E depois a literacia, a saúde, a prevenção, esses passos com mais calma, mas também é um trabalho em que devem entrar as autarquias, em que devem entrar os cidadãos. Portanto, há aqui um trabalho cívico a fazer. E este da literacia é muito importante para os nossos jovens, porque é aí, nos bancos da escola, que é na escola que se aprende. É na escola que se formata, porque está já estudado e publicado. Há um cientista
tenho mais ou menos livros traduzidos em 80 línguas, que é o professor Piazza. Ele escreve um livro muito importante chamado Homos Biológicos, que mostra como é que todas as sensações e todas as aprendizagens que nós fazemos ficam gravadas de uma forma bioquímica no nosso cérebro. Portanto, já não é aquela coisa do espírito e do corpo. Já o próprio cérebro algo já mesmo fica gravado com hormonas químicas que gravam, e essas coisas ficam gravadas para sempre. Daí a aprendizagem de criança, muitas das coisas nós lembramos de criança, porque ficaram lá, ficaram gravadas. As boas e as más sensações e as aprendizagens. Portanto, é fundamental começar a ensinar saúde numa ótica preventiva e defensiva nos bancos de escola. Por acaso foi criada agora uma associação para a literacia em saúde, e eu felicito essa iniciativa. É uma associação da área dos cidadãos, cívica, que eu penso que irá chamar a atenção dos governantes para estes problemas. E é mesmo nestas associações e nestes movimentos que devemos sempre ter os olhos postos, porque daí surgem grandes ideias. Portugal não tem tido muito espírito associativo. Acho que está a aumentar, que está a melhorar. Mas há países, por exemplo, anglo-saxónicos, em que o papel dos cidadãos é muito importante em tudo. E nesta área da saúde temos de ser todos. Ainda mais. Não pode ser só os governantes, nem só os médicos, é preciso a colaboração de toda a gente. No sentido da prevenção, no sentido de evitar acidentes, e as pessoas têm que estar elucidadas sobre o que é bem e o que é mau e o que devem fazer, e quando têm alguns sintomas, a que é que devem recorrer. A tal literacia em saúde. Que é muito importante. Muito importante. Muito bem, doutor. Acho que chegamos então ao fim dos nossos 3 tópicos para o programa de hoje. Não sei se tem mais alguma coisa que queira deixar aqui no ar. Portanto, aquilo que deixo no ar é sempre as preocupações que nós temos. Nós, como médicos, temos preocupações constantes com a saúde dos cidadãos. Por exemplo, esta questão das urgências. Agora há um plano deste novo ministro que me parece correto de racionalizar algumas urgências. Isso não é mau. Isso pode ser bom, porque o que existe, o que está a funcionar tem que funcionar bem, não pode ter falhas. Como eu tinha dito aqui, Sim. Ponto número 2, não pode haver falhas. Portanto, se não é possível ter 6, podem ser 3, só que essas 3 têm que cobrir e não podem falhar. Portanto, é uma preocupação de todos os médicos que as coisas funcionem. Não é de um dia para o outro que se consegue, nem é metendo profissionais. Sim, que Muita gente pensa, é preciso muito tempo. Não é. Há profissionais se calhar quanto mais, suficientes. Mais confusão. Exato. O que é preciso é racionalizar os serviços e melhorar os serviços e os horários de modo a funcionar como deve ser. E, portanto, eu penso, há aqui uma esperança que os cidadãos têm, eu sinto isso nas minhas consultas, de que alguma coisa possa mudar e melhorar. E, portanto, temos que ter esperança para o ano de 2023, não é? Há muitas esperanças que queremos para o ano de 2023, sim, não é? muitas. Desde o fim da guerra até o fim das pandemias, etc. Quer dizer, há aqui uma série de coisas que esperamos e que temos de trabalhar todos para que seja um ano melhor, o 2023, e eu desejo a todos os telespectadores, e à Joana também, um bom ano de 2023. Obrigado. E igualmente para si também, doutor. Muito obrigado. E terminamos então assim este programa, Tempo de Saúde, o primeiro deste ano, realmente de 2023, mas já sabe que pode ver e rever os anteriores e até mesmo aguardar o novo jornal que vai entrar no ar daqui a pouco, aqui nas nossas plataformas sociais. Muito boa tarde e obrigado por nos acompanhar. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.